o anti-messias e a sua marca. Neste vídeo vou juntar muita informação que vai deixar quase tudo, se não tudo, mais claro sobre o anti-messias. Vou compilar toda a informação sobre o anti-messias, isso inclui o país e cidade que ele deve se levantar, o que ele fará, como e quando ele morrerá e mais outras coisas. Se você assistiu a minha série sobre o Islã e o Al-Mahdi, sabe que o anti-messias é um islâmico que fará acordos de paz. Se não assistiu, assista, que terá o seu conhecimento mais preenchido sobre este assunto. Primeiro, precisamos entender que os tempos são cíclicos e se repetem com personagens diferentes, porém com histórias iguais, ou seja, o anti-messias do tempo do fim está em todos os profetas maiores e menores. E já que os profetas são um registro da história, podemos achar detalhes sobre o que acontecerá. O anti-messias está sob diversos nomes na Bíblia, sendo eles Rei da Síria, Chifre Pequeno, Boca Arrogante, Príncipe da Síria, Besta que sai da terra, Homem Perverso, Falso Profeta, Aquele que terá anzóis no queixo, Aquele que maquina o mal contra Yahweh, o Abominável da Desolação, o Perverso, o Conselheiro Perverso e muito mais. Para sabermos quem é a oposição, o inimigo, precisamos saber nossa própria história, ou seja, analisando a nossa origem, e então achamos o fio da meada. Vamos voltar ao recomeço que a Terra teve. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem teve Afarxad, que teve Salá, que teve Eber, que teve Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que teve um filho com Agar, a escrava egípcia, e depois teve um filho com a sua esposa Sara. Com Agar ele teve Ismael, e Ismael teve 12 filhos que originou os árabes, e com Sara teve Isaque, que teve Esaú, que virou Edom, e Jacó, que virou Israel, e teve 12 filhos que originou as 12 tribos de Israel. Pronto, com isso já temos a origem do anti-messias do fim dos tempos. De Ismael que vem o anti-messias, ou seja, dos árabes. Para entender de onde se levanta o anti-messias, temos que entender e interpretar as visões dos profetas maiores e menores. O profeta Daniel é onde acharemos muita informação para criar modelos sobre os reinos que viriam depois e por último o reino do anti-messias. Percebo que as palavras de Yahweh para os profetas são atemporais, servem para todas as eras, e sim, você precisa entender isso para estudar o anti-messias, pois se perceber, cada época da história tem um tipo de anti-messias. Nimrod da Babilônia, o faraó do Egito, Senaqueribe da Síria, Nabucodonosor da Babilônia, Antíoco Epífanes da Grécia, Nero de Roma, papas inquisidores, Martinho Lutero, Hitler, os ditadores comunistas e por aí vai. E teremos não só uma personificação como o próprio anti-messias, agora no fim dos tempos. Todas essas figuras da história tinham o espírito do anti-lei, espírito este que é o mesmo que sairá do abismo, o espírito Apolion em grego, que então entrará no anti-messias na metade da última semana profética de Daniel. Calma que vocês irão entender, irmãos. E isso é a única coisa que você precisa saber para não se tornar um preterista, pois é isso que define a doutrina preterista: analfabetismo bíblico e falta de leitura, falta de lei. Vamos começar com o profeta Daniel, e depois voltamos para os primeiros profetas na ordem, porque o profeta Daniel podemos criar modelos completos, e todos os demais profetas maiores e menores podemos usar para preencher os selos do Apocalipse. Na primeira lição, irmãos, vamos organizar alguns modelos de Daniel e unificar eles para unir todos os acréscimos de detalhes que Yahweh fez. Modelo número 1, Daniel 2. No capítulo 2 de Daniel, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho e precisa que os profetas não só interpretem, mas também relate o sonho que ele teve, sem ele falar. Então ninguém dos profetas conseguiram. Então Nabucodonosor manda exterminar todos os profetas da Babilônia. E logo aparece Daniel e relata e interpreta o sonho, impedindo assim a morte de todos os profetas da Babilônia. Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e ela tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro com barro. E nesse sonho desce uma pedra do céu, no qual foi cortada sem ajuda de mãos, e atinge os pés da estátua, no qual fez toda a estátua se despedaçar. E essa pedra vira uma grande montanha que enche toda a terra. Esse foi o sonho, agora precisamos saber o que significa isso. A estátua simboliza reinos existentes e que ainda viriam até o fim dos tempos. No tempo de Daniel, o primeiro reino já havia começado, por isso Nabucodonosor que recebeu esse sonho de Yahweh, reino este que é a cabeça de ouro da estátua, ou seja,
começa com Nabucodonosor. Ele é a cabeça de tudo porque a mentalidade da estátua inteira está na cabeça, ou seja, a Babilônia. Por isso tem referência de Babel ou Babilônia no Apocalipse. Nabucodonosor manda matar todos os profetas da Babilônia. Assim também ocorrerá no reino do antimessias, a partir do 4º selo do Apocalipse, perseguindo e matando os profetas do Apocalipse, que é as duas partes da igreja, representando Moisés e Elias. E a pedra que vem e quebra a estátua pelos pés e vira um monte que enche toda a terra é o Messias, que volta ao final dos últimos 3 anos e meio de grande tribulação e cria seu reino milenar na terra. O modelo é o seguinte: a cabeça de ouro é a Babilônia com o reinado de Nabucodonosor, de 104 antes do Messias a 562 antes do Messias. O peito e os 2 braços de prata é a Pérsia com o Império Medo, Lídio e Babilônico com o reinado de Ciro o Grande, de 559 a 530 antes do Messias. O ventre e as coxas de bronze é a Grécia, Turquia e Egito, onde após as guerras médicas de 499 até 449 antes do Messias, Atenas se torna uma cidade poderosa e posteriormente Atenas e Esparta criam rivalidade, sendo assim se separando, e após o assassinato de Filipe II, seu filho Alexandre III, o Grande, assumiu a liderança da Liga de Corinto e iniciou uma invasão do Império Aquemênida, com as forças combinadas da Liga em 334 a.C. do Messias. Invicto em batalha, Alexandre havia conquistado os territórios persas em 330 antes do Messias, e quando morreu em 323 antes do Messias, havia criado um dos maiores impérios da história, estendendo-se da Grécia à Índia. Após a sua morte, seu império se dividiu em vários reinos, sendo mais famosos o Império Seleucida, o Egito Ptolomaico e o Reino Greco-Bactriano e o Reino Indo-Grego. Muitos gregos migraram para Alexandria, Antioquia, Seleucida e muitas outras novas cidades helenísticas na Ásia e na África. As pernas de ferro. Uma é Roma Ocidental, que caiu no ano de 476 após o Messias, e então os bárbaros continuaram o reino e através deles vem Europa Ocidental. E a outra perna é Roma Oriental, Nova Roma, Constantinopla ou Império Bizantino, que Constantino conquistou antes da queda da Roma Ocidental. E esta por sua vez caiu em 1453 para o Império Otomano, os turcos otomanos. Constantino fundou um lugar chamado Constantinopla, e esse lugar é a atual Turquia, e será o trono de Satanás no Apocalipse. A parte do ferro vai até 1922, onde houve a queda do Império Otomano, que começou desde 1918 por causa dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. E então o Império Otomano se divide em várias nações islâmicas. Os 2 pés de ferro e barro é onde começa a ir para os 10 dedos, ou seja, começa a unir os 10 reinos. É o momento onde ocorrem as guerras mundiais no século XX, e então começa a surgir entidades e organizações de união, como a ONU, por exemplo, União Europeia e toda a globalização, para unificar os reinos e assim criar os 10 reinos, onde então se levanta um anti-messias e forma então o Império Otomano reformado, ressurgindo das cinzas a antiga Babilônia. Então todo o assunto onde diz respeito à unificação mundial, seja no Vaticano com o Papa querendo fazer aliança com o Império Otomano, seja na política com a nova ordem mundial, seja na moeda com as digitais e o Pix, seja no que for, unificação é só por conta disso, os pés da estátua, a unificação em 10 reinos, tudo precisa ser único, e esse é o tempo que estamos vivendo, irmãos, o tempo da unificação, quase estamos no tempo do fim. Então aí temos o modelo, a cabeça é a Babilônia, os peitos e braços é a Pérsia, o ventre e as coxas é a Grécia, Turquia e Egito, as pernas são Roma Ocidental e Oriental e Império Otomano, e os pés é a unificação dos 10 reinos que então vem o anti-messias, com o Império Otomano reformado. Só com isso já temos um modelo para entender. Modelo 2, Daniel 7. No capítulo 7 de Daniel, Daniel tem um sonho, e nesse sonho ele viu 4 grandes animais subindo do mar. O primeiro era um leão com asas de águia, e essas asas foram arrancadas, e o leão ficou de pé sobre as patas traseiras, como um homem, e lhe foi dado um coração de homem. O segundo animal era um urso, e tinha 3 costelas na sua boca, e lhe foi dito, levanta-te e devora muita carne. O terceiro animal era um leopardo, e tinha 4 asas de ave, e também 4 cabeças, e o domínio lhe foi dado. O quarto animal era espantoso e terrível, e era diferente de todos os outros animais,
e não foi achado palavras para descrevê-lo. Era muito forte, tinha grandes dentes de ferro que devorava e despedaçava, deixando-o aos pedaços, e pisoteava os restantes com seus pés, e tinha 10 chifres. Daniel observava os 10 chifres do animal e viu quando subiu entre eles outro chifre, um pequeno chifre, e esse pequeno chifre arrancou os 3 primeiros chifres pelas suas raízes, e neste chifre tinha olhos de um homem, e a boca falando coisas soberbas. E então os tronos foram erguidos, e o ancião de dias se assentou, cujas vestes eram brancas como pura lã, e a sua autoridade era como chama ardente, e as suas rodas como fogo ardente. E uma torrente de fogo era lançada e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e 10.000 vezes 10.000 ficaram de pé diante dele. O juiz se assentou e os rolos se abriram, e então o chifre falava muitas coisas soberbas, e Daniel o via, e esse animal que tem os chifres foi morto, e o seu corpo foi destruído, e dado à chama ardente. O resto dos animais tiveram seus domínios retirados, mas ainda suas vidas se prolongaram por uma estação e um tempo. Daniel olhava e via um como o filho do homem, e que se assentava perto do ancião de dias, e todos se aproximaram diante dele, e lhe foi dado esplendor e reinado para que todos os povos, nações e línguas lhe servissem, pois o seu domínio é um domínio para sempre que não passará, e o seu reino não será destruído. Bom, vamos lá. Os animais são reinos que ainda viriam no futuro de Daniel 7. Agora precisamos saber que reinos são esses animais. Lembrando que a estátua de Nabucodonosor nos revela 5 partes de reinos. E o ancião de dias é Yahweh Tsebaot. E o filho do homem é Yahushua Hamashia, que vem nas nuvens. O modelo é o seguinte. O primeiro, que era um leão com asas, é a Babilônia. O segundo animal, que era um urso e tinha 3 costelas na sua boca, é a Pérsia. O terceiro animal, que era um leopardo e tinha 4 asas de ave e também 4 cabeças, é a Grécia, com o Egito, Turquia e Oriente Médio. Mais precisamente o Alexandre o Grande. As 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande: Ptolomeu I Sóter, Egito Ptolomaico, Lisímaco, Ásia Menor, Seleuco I Nicator, Império Seleucida e Cassandro, Grécia. O quarto animal, que era muito forte, é Roma Ocidental, Oriental, Europa e o Império Otomano. E os 10 chifres é os 10 reinos que serão unificados para o reino do anti-messias, que então é o chifre pequeno que subjuga 3 dos reinos, que seria os pés da estátua de Nabucodonosor. Então aí temos um segundo modelo. O primeiro animal é a Babilônia, o segundo é a Pérsia, o terceiro animal é a Grécia, o quarto animal é Roma e o Império Otomano e subsequentes, e os 10 chifres do animal é a unificação dos 10 reinos, que então aparece o anti-messias com o Império do Islã reformado. Modelo 3, Daniel 8. No capítulo 8 de Daniel, Daniel tem uma visão, e nessa visão ele viu um carneiro perto de um rio, que tinha 2 chifres altos, um mais alto que o outro. O carneiro está empurrando com os seus chifres para o ocidente, para o norte e para o sul, de maneira que nenhum dos animais podiam se erguer diante dele. Ele fazia de acordo com a sua vontade e tornou-se grande. Então um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, e não tocava o chão. O bode tinha um chifre muito notável entre os seus olhos, e então correu até o carneiro, que tinha os 2 chifres, com bastante fúria do seu poder. O bode chegou no carneiro e ficou enfurecido, feriu o carneiro e quebrou os seus 2 chifres, e não havia mais nenhum poder no carneiro para se firmar diante dele, mas o bode lançou o carneiro ao chão e pisou sobre ele. O bode crescia muito avantajadamente, e quando ele se fortaleceu, o grande chifre se quebrou, e em seu lugar subiram outros 4 muito notáveis em direção aos 4 ventos dos céus. E de um deles saiu um chifre pequeno, que crescia muito em tamanho, em direção ao sul, e em direção ao oriente, e em direção à terra deleitável. Ele se magnificou até o governante das hostes, e lhe tirou o sacrifício diário, e seu lugar santo foi derrubado. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, em razão da transgressão, e lançou a verdade perpétua ao chão, e agiu e prosperou. Bom, vamos lá. O carneiro de 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. É o urso de Daniel 7. Perceba que o urso estava com 3 costelas na boca, e o carneiro dava investida para o ocidente, para o norte e para o sul.
é exatamente os reis que o urso abateu às 3 costelas. O bode é o rei da Grécia, o Alexandre o Grande. E os 4 chifres que nasceram para os 4 ventos do céu são os 4 generais de Alexandre o Grande. O chifre pequeno do bode que cresce é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. E por que esse chifre pequeno que surgiu está no bode, que é a Grécia? Simples. Lembram que a Grécia está junto com a Turquia e Egito nas figuras? Então, o chifre pequeno se trata do antimessias, mas não do antimessias do primeiro selo de paz e amor da nova era, mas sim do 4º selo do Apocalipse, que tem a boca arrogante e tira o sacrifício contínuo, que é a oração dos santos, porque o antimessias, quando entrar, ele vai sair do Iraque e vai criar o trono de Satanás na Turquia. Por isso o chifre pequeno está saindo do bode. O antimessias no 4º selo do Apocalipse é aquele que se magnifica até o governante das hostes, ou seja, o Messias. Ele tirou o sacrifício diário, ou seja, a oração dos santos Kadoshim, porque foram mortos pelo exército do antimessias, Magog ou Edom. E seu lugar santo foi derrubado. O lugar santo do Messias foi derrubado. O templo, o lugar santo, é o corpo do santo, da pessoa. Derrubar o lugar santo é matar a pessoa. Essa analogia de lugar santo, ou seja, lugar físico santo, se dá em Daniel porque lá estava sobre a antiga aliança, o Messias ainda não tinha vindo. Ou seja, todas as analogias eram feitas de acordo com a antiga aliança, com a lei. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, em razão da transgressão, e lançou a verdade perpétua ao chão, e agiu e prosperou. Esse exército é a mesma água que sai da boca do dragão que ele joga para pegar a mulher que vai para o deserto em Apocalipse. Ele causará um inferno na terra a partir do 4º selo do Apocalipse, que começa a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, e vai prosperar até a vinda do Messias no 6º selo. Então aí temos o 3º modelo. O carneiro são os reis da Média e da Pérsia, o bode com seus chifres é a Grécia, Turquia e Egito, é o Alexandre o Grande e seus 4 generais. E o chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7, ou seja, o antimessias no 4º selo do Apocalipse. Porque Yahua passa essas visões de alguns reinos do passado e em seguida pula um grande tempo, um grande período, diretamente para o tempo do fim. Porque Yahua está passando a visão para os profetas de um tempo no qual muitas coisas aconteceriam ainda no tempo deles e que deveriam ser documentadas para desenhar uma futura profecia no qual esses reinos documentados na visão farão parte, ou seja, o último reino, o reino do tempo do fim. Modelo 4, Daniel 9 ao 12. No capítulo 9 de Daniel, Daniel pede em oração entendimento das visões, e então o anjo Gabriel aparece e explica mais um modelo de entendimento para Daniel. Dessa vez, Gabriel explica a visão com 70 semanas. Prestem atenção nisso, irmãos. 70 semanas para o fim da transgressão, o fim do pecado, para perdoar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o lugar santo. Para entender as 70 semanas, precisamos entender que a profecia começa literal com o decreto de edificação do lugar santo, o lugar físico, e termina com o lugar santo espiritual, ou seja, o corpo da pessoa onde habita o Espírito Santo do Pai. Prestem atenção, irmãos, por favor, a profecia começa com o templo literal e termina com o templo espiritual. 69 semanas acontecem entre o tempo atual de Daniel até a morte do Messias, sendo a morte do Messias na semana 69, e então as semanas são pausadas, e a última semana que falta acontece só no 1º selo do Apocalipse, com o cavalo branco, o anti-Messias. Por isso que é dito que ele fará aliança por muitos por uma semana, porque é a última semana profética de Daniel. No capítulo 11 de Daniel, Daniel tem mais uma revelação. Yahusha, o Messias, vai até ele e diz que se levantará 3 reis na Pérsia, e o 4º será imensamente mais rico do que todos, e ele alvoçará a todos contra o reino da Grécia. E da Grécia surgirá um poderoso rei que se levantará, e reinará com grande domínio, e depois o seu reino será quebrado, dividido em 4, aos 4 ventos do céu. E futuramente o reino do sul será forte, e o diálogo continua. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com um engano, e com os braços de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois da aliança feita com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte, com pouca gente.
virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra, com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele, e os que comerem seus alimentos os destruirão, e o exército dele sairá arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Chitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e agirá, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Quitim é o nome do filho de Javã, que é filho de Jafé. Balaão predisse em Números 24:24 que virão navios da costa de Quitim e afligirão Ashur. Afligirão também a Eber. Com certeza, Quitim é uma ilha perto da Turquia, chamada Chipre, cuja antiga capital foi chamada de Kition pelos gregos. Quitim, Chipre, foi colonizada por fenícios, que construiu nela a cidade de Citium, o moderno Chite. Então, o termo passou a ser aplicado a todas as costas marítimas do Mediterrâneo, especialmente a Grécia. Ou seja, navios que causará tristeza e ódio no antimessias virá dessa ilha de Chipre para a Turquia, onde está o seu trono. E forças serão reunidas por ele, que profanarão o santuário sagrado, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Elohim se tornará forte, e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, todo Elohim. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas de sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e estipar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Mas das suas mãos escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. São 3 reinos, reino de Edom, reino de Moabe e o reino de Amon, um do lado do outro. Ele vai consumir o Egito, a Líbia e a Etiópia. Esses são os 3 chifres que o chifre pequeno arranca.
Isso é uma revelação que eu tive, pois são os 3 filhos de Cã, Mitzraim, Egito, Cush, Etiópia e Put, Líbia. No capítulo 12 de Daniel: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Pois bem, irmãos, meu modelo é este. Lembrando que todos os modelos estão no nosso site www.despertandoeleitos.com. Albert Pike, maçom grau 33, grão-mestre e criador da jurisdição do Sul e do rito da ordem escocesa, escreveu uma carta de como as 3 guerras mundiais seriam desencadeadas. O foco aqui é mostrar o que tem na carta dele sobre a Terceira Guerra Mundial, que será no segundo selo do Apocalipse, para agregar informações. Ou seja, eu pularei a Primeira e a Segunda Guerra na carta dele. A Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutarem até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica por completo. Pois bem, irmãos, este é o segundo selo do Apocalipse. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas. Vamos provocar o cataclisma social formidável, que em todo seu horror mostrará claramente o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e turbulência mais sangrenta da história. Em seguida, todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a se defender contra a minoria mundial dos revolucionários. Exterminará estes destruidores da civilização e a multidão desiludidas com o cristianismo, cujo espírito deísta seguirá a partir deste momento, sem bússola e sem direção, ansioso por um ideal e sem saber onde proferirá a sua adoração. Pois é, irmãos, este é o terceiro selo do Apocalipse, a fome e o ateísmo e a selvageria que desencadeará por conta da Terceira Guerra Mundial no segundo selo. Elas receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Satanás, trazida finalmente à vista do público. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário que seguirá a destruição do cristianismo e ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Pois é, irmãos, este é o quarto selo do Apocalipse, onde começa a grande tribulação e o governo de Satanás na Terra. A Terceira Guerra Mundial é o segundo selo do Apocalipse. Será o rei do norte, Turquia, o antimessias na aliança de paz, contra o rei do sul, Egito e os demais países que têm alianças, e vencerá a primeira batalha contra o Egito. Porém, quando ele retornar contra o Egito, ele recuará pelo poder de guerra que sairá de Chipre, que o Egito trará contra ele, e então na Turquia quebrará a aliança de paz, dando início ao quarto selo do Apocalipse. Então o rei do Egito irá ir contra o antimessias, e o antimessias irá invadir e dominar o Egito, a Etiópia e a Líbia, e depois irá para Jerusalém. Essas guerras serão desencadeadas por guerras santas, as jihads do Islã. Por isso que o islamismo e o zionismo será combatido e destruído na Terceira Guerra. Estes países que o antimessias conquistará, eu tive a revelação que são os 4 filhos de Cã, Mitzraim, Egito, Cush, Etiópia, Put, Líbia e Canaã, Jerusalém. A terra de Magog foi a Assíria, também foi a Constantinopla, fundada por Constantino, e hoje é Istambul, na Turquia, e é o trono de Satanás. Esse exato local geográfico o Apocalipse chama de Pérgamo. Os assírios hoje têm vivido no Iraque, na Síria, no Irã e na Anatólia, na Turquia. Tudo isso era a antiga Síria. A 7ª cabeça da besta, que emerge do mar em Apocalipse 13, não foi o Império Otomano como muitos afirmam, aquele que caiu em 1922,
pois a sétima cabeça tem que durar pouco tempo, e esse império durou pelo menos uns 600 anos. Isso não é pouco, não condiz com a história. As profecias bíblicas têm que bater com a história. Porém, o império do oitavo rei, ou seja, o anti-messias, na sétima cabeça da besta, terá as características do Império Otomano, porque o Império Otomano foi um império islâmico e praticou a lei Sharia. O anti-messias trará o Império Otomano reformado, será a Babilônia de volta na Terra. O anti-messias será o último califa que restaurará a lei Sharia em um novo império. Será a Babilônia de volta. Por isso se usa essa expressão antiga no livro de Apocalipse, Babilônia. A sétima cabeça da besta se levanta junto com o oitavo rei. Resumindo tudo, em 395, depois do Messias, o Império Romano foi dividido em duas partes, a parte oriental e a parte ocidental. A parte oriental foi conhecida como Império Bizantino. Em 410, depois do Messias, a capital ocidental de Roma caiu para tribos germânicas, invasoras conhecidas como visigodos ou bárbaros. A metade ocidental europeia do Império, incluindo sua capital, caiu. Mas apesar disso, o Império Romano continuou porque mudou sua capital e seu trono de Roma para Pérgamo, a Constantinopla, cidade fundada por Constantino, lá na Turquia. A porção europeia ocidental do Império Romano caiu, mas a porção oriental bizantina do Império Romano perdurou por mais 1000 anos, com Constantinopla como sua capital. O Império Romano não caiu completamente até a porção oriental do Império finalmente cair para os turcos em 1453 depois do Messias. Era o califado islâmico de Umar ibn al-Khattab, que tomou Jerusalém em 637. O Império Otomano sucedeu o Império Romano e governou sobre todo o Oriente Médio, começando com Jerusalém por quase 1300 anos. O Império Turco existiu até 1909 e foi o assento do Califado Islâmico. Só em 1923 que o Califado Islâmico foi oficialmente abolido. Hoje o mundo islâmico está à espera para a restauração desse califado. Em breve o Império Otomano será reformado, trazendo de volta o Califado Islâmico. O último califa irá restaurar esse império do mal. E para quem não sabe quem é o último califa, assista a parte 1 da série do Islã e o Almahdi que fiz aqui no canal.